Fala pessoal, bom dia, Universo Botafogo na área. Passando para falar um pouquinho do Tiquinho, sobre essa polêmica que surgiu agora de manhã. Gente, vamos lá. Primeiro, eu já falei outras vezes, meu posicionamento, Rafael, né? Pedir a saída do Tiquinho é um erro gigantesco, na minha visão, gigantesco. O Tiquinho pode ter seus defeitos de personalidade um pouco acuada, ele pode ser um cara mais retraído, ele pode, às vezes, fazer aquela cara meio de desanimado, mas vamos lá. Vamos pontuar as coisas. O Tiquinho não tem um treinador, na acepção da palavra, um treinador de verdade, desde a saída do Castro. A queda do Tiquinho ela é paralela à saída do Castro. A gente tinha um treinador de ponta, de verdade. Já discordei várias vezes dele taticamente, várias. Não tive nenhuma vírgula do que eu critiquei ele taticamente. Mas o Castro era um cara com estofo, um cara com personalidade, um cara com bagagem para estar na frente do Botafogo e principalmente para mexer com o psicológico do jogador. Tanto que ele conseguiu recuperar o time mais na frente. O Tiquinho é um cara que, tecnicamente, falando dele como jogador de futebol, tecnicamente, como jogador da posição, ele é extra classe pra mim. Pra mim, o Tiquinho, ele pode estar em uma fase, ele pode estar o que for. Eu não vou deixar de ter minha opinião sobre o jogador que ele é. Ele é um cara com um posicionamento fora de série, ele é um cara que faz a parede diferenciada. Eu cansei de falar no passado que ele, pra mim, é infinitamente mais jogador que o Pedro, por exemplo. Infinitamente, tecnicamente. Agora, existem outras coisas que influenciam para um jogador de futebol estar numa fase boa ou não estar numa fase boa. Ele está numa fase ruim, sem treinador. Desde que ele entrou numa fase ruim, que o time todo caiu numa fase ruim, foi quando a gente perdeu o treinador. Eu nem conto esses 5 jogos que o Caçapa fez, porque não dá pra contar, ainda tava ali tava surfando ainda uma herança do Castro. E desde então, gente, ele teve Lúcio Flávio e Thiago Nunes. 2 caras que são patéticos. Patéticos. 2 caras que não tem moral pra vir no vestiário levantar a moral de ninguém. Não tem moral pra animar ninguém, certo? Então assim, uma coisa é cobrar o Tiquinho, todo mundo pode chegar e falar que o Tiquinho tem que jogar mais, que o Tiquinho ainda não tem moral para ser ídolo na torcida do Botafogo, isso tudo é do jogo. Agora, falar que o Tiquinho tem que sair do clube, pipoqueiro pra mim ele não é, não acho ele pipoqueiro, o cara que pegou a bola, bateu o pênalti e perdeu, foi mal, falhou. E tanto ele não é pipoqueiro que ele pegou a bola nesse último jogo e falou, eu vou bater. Então quer dizer, se o cara não bate, aí tinha gente que ia chamar de pipoqueiro também, porque o Tiquinho não quis bater o pênalti, cagou. Como muita gente fala do Zico lá naquela Copa, que pra mim cagou mesmo, literalmente, não teve coragem de bater o pênalti. Eu acho que o jogador tem que ter coragem. Agora, eu acho que as coisas têm que ser todas separadas. Uma coisa é a fase do jogador, uma coisa é o momento do time, outra coisa é o que o jogador pode te entregar. E eu deixo aqui uma pergunta, vai contratar quem? Vai jogar com o Janderson, com o Matheus Nascimento? A gente contratou o Igor Jesus. O Igor Jesus só vem no meio do ano, é um jogador que não tem a metade da categoria que tem o Tiquinho, a metade. Aliás, é difícil de achar centroavante no futebol mundial hoje. Quem dirá brasileiro? Foi uma sacada de mestre do Botafogo quando trouxe o Tiquinho, certo? Então, eu acho que o pessoal tem que fazer uma reflexão do que tá pedindo. Eu garanto pra vocês que essa matéria no GE que saiu hoje, que é um prato cheio pra todo mundo, deve ter 1000 comentários embaixo. Ô fulano, presta atenção aí, que é o diretor de futebol do time que o cara torce. Essas horas deve ter palmeirense alvoroçado, deve ter flamenguista, deve ter gremista que já tentou levar ele. Renato Gaúcho tá esfregando as mãos nessa hora. Então assim, às vezes eu acho que assim, ó, uma coisa é a gente ficar puto, xingar, ficar bravo com muita coisa, mas a gente não pode deixar de ser racional. A gente tá prestes a ter um treinador novo, foi totalmente fora de hora, essa pichação ridícula ali foi fora de hora. Deixa que tivesse feito essa porra dessa pichação lá, antes do jogo com a Aurora, quando o Thiago Nunes ainda tava no time. Agora é o momento de ficar em stand-by, esperar pra ver quem é o treinador que vai chegar, que provavelmente vai ser um treinador de nome de novo, não vai ser um coitado. E aí sim, se o Tiquinho não der uma resposta dentro de campo com um treinador novo, com um time novamente organizado, aí sim partir pra pedir saída de A ou B, certo? Tem jogadores que nitidamente não podem continuar no Botafogo e que não fazem diferença nenhuma se sair do Botafogo, que é caso de Tietê, que é caso de Marlon Freitas, que é caso... O Vitor Sá nem coloco nesse balaio, porque eu acho que o Vitor Sá é um cara fundamental pro time. Então assim, tem que pensar muito bem antes de fazer qualquer pedido maluco para saída de jogador fundamental pro time como é o Tiquinho. Beleza, gente? Era só isso que eu tinha para dizer aí. Um bom dia para vocês.